E já a partir de agora, inicia a gravação para a segunda apresentação. Nós teremos o professor Wellington, de Jabuticabal. Ele trabalha numa clínica que está sob nossa supervisão, a Limiar. Ele é conhecido como Tio Boto. Vocês podem nos comentários falar Tio Boto, comentários para ir, que certamente só serão elogios. E ele tem a apresentação também. Ele vai contar um pouquinho de um projeto que vem sendo, está em processo de início agora, e que foi construído em várias mãos, e algumas delas foram da equipe do Modelo Exerciência. Tio Boto, está contigo, pode transmitir tela, e prints estão liberados. Marquem o Modelo Exerciência, marquem o Tio Boto no Instagram. Para aqueles que já fizeram o anterior, professor Luiz, vocês não vão achar no Instagram, ele está na caverna, tá? Então, mas o Tio Boto vocês acham aí a Limiar também. Bom dia, bom dia, pessoal. Vocês estão conseguindo ver a tela? Ótimo. Sim, Então, como o professor mesmo acabou de dizer, né, esse projeto ele está em início, né, ele está recém-nascido, vamos dizer assim, né, em fase de detalhamento final nele, né. Então, eu vou fugindo um pouquinho, né, do que é a proposta do seminário, mas eu vou apresentar esse projeto que vem dando muito orgulho para a gente, né? Então, esse projeto ele é chamado como M100, tá? Ele é em conjunto com a Limiar, Modelo Exerciência e eu, tá? É, que é esse M100? Então, o M100, a sigla M100, ele é Modelo Comportamental de Ensino de Habilidades por Exercício e Movimento, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da justificativa por que foi criado esse projeto, tá? Esse projeto ele está sendo pensado desde 2022, tá? Aqui na clínica nós viemos conversando, discutindo e analisando as possibilidades, tá? Por várias relatos de família onde as crianças, né, que têm o TEA não ter a oportunidade de entrar em praças esportivas, tanto de futebol, basquete, vôlei, natação, enfim, qualquer esporte coletivo e individual onde a criança tenha que estar com outras crianças juntos, tá? Então, teve vários relatos, teve vários, né, conversas com os pais onde eles tiveram dificuldades, não foram bem aceitos dentro da academia, por N motivos, ou propriamente dos pais, ou a escolinha, ou a academia não estava preparado, o professor que ia atuar com aquela criança também não tinha esse preparo. Enfim, vários relatos foram passado para a gente e foi onde a gente criou esse projeto para oportunizar a criança de estar depois, né, numa atividade em contexto esportivo, certo? Gerar ocasiões para essa criança aprender é, vários requisitos, várias modalidades, vários, né, pré-requisitos para ela estar depois apta a estar numa academia, numa escolinha de futebol, tá? Então, o que é esse projeto? Ele é ensino de habilidades motoras sociais e comunicativas para potencializar a participação esportiva de qualidade, tá? Inclusive, né, ele está sendo registrado, né, o nome está sendo registrado no INPI, para que no futuro a gente possa franquear e ser aberto para o Brasil inteiro, né? Ser replicado para o Brasil inteiro, né? A equipe ela é formada pelo, é, por mim, né? Professor especialista Wellington Brás Fernandes, o Tio Boto, e gerenciada e supervisionada pelo Modelo Exerciência, onde foi feito vários ajustes, as ideias foram se combinando e aonde saiu
esse projeto super legal aí, certo? Qual que é o objetivo do projeto, tá? Ele é voltado para ajudar as crianças com atraso no desenvolvimento ou neurodivergentes, tá? Que ele é dividido, o objetivo principal dele é trabalhar essa criança tanto no aspecto motor quanto no aspecto intelectual, físico, enfim, qualquer uma, para que ela possa estar preparada para ir numa academia, numa escolinha de futebol, né, para que ela possa aprender as suas barreiras, aprender a enfrentar as suas barreiras, tá? E aí ela fique, né, aí a família fique aberta a ir a qualquer, né, academia ou escolas de esportes. E para quem que é esse projeto? Tá? Esse projeto é para crianças a partir de 5 anos, dependendo da modalidade, com históricos, né, e experiências negativas de iniciação esportiva, iniciação de modalidades esportivas, tá? Que também precisa ter alguns pré-requisitos, porque como é uma criança que vai aprender a chutar a bola, aprender a arremessar no basquete, aprender a arremessar o vôlei, a receber essa bola, o tempo de bola, então ela precisa ter o pré-requisito de esperar, de atender o chamado, de atender, seguir instrução, enfim, vários aspectos, vários pré-requisitos para que ela possa estar preparada para estar num grupo com outras crianças, tá? E como que é essa estrutura de trabalho? Então, sim, foram feitos, junto com o Luiz e com o professor Paulo Peregrini, a gente fez várias modalidades, né? A gente fez o currículo de várias modalidades, baseada na estrutura de aba. Então, dentro das modalidades, a gente dividiu ela em 3 níveis. O primeiro nível, a criança ela vai estar sempre sozinha com o professor, tá? Então, aí vai ser ensinado as habilidades motoras específicas daquele esporte que for escolhido, daquela modalidade que for escolhida, junto com habilidades sociais, tá? Por exemplo, o funcional. O primeiro marco do funcional vai ser a prancha, apoiando o antebraço no chão até 15 segundos. E dentro de um contexto, a criança tem que chegar na habilidade social, cumprimentar o profissional no início e na saída do atendimento, tá? Isso vai contando cada marco. Assim que ela atinge todos os níveis do primeiro, todas as etapas do primeiro nível, ela passa para o nível 2, que aí já são 2 crianças com um profissional. E segue a mesma linha, tá? É, Aí aumenta um pouquinho mais a dificuldade motora e um pouquinho mais habilidades sociais também. Segue no mesma linha de pensamento. Ela vai atingindo esses critérios, ela vai preenchendo essas lacunas no nível 2 e aí ela atinge o nível 3, que o nível 3 ele é até 5 crianças junto com um profissional, no mesmo esquema do nível 1 do nível 2, preenchendo as lacunas, atingindo os critérios necessários para esse nível. E aí, a partir do momento que ela atingiu, que ela está com as lacunas todas preenchidas, que ela tem todos os critérios atingidos, ela está apta a ir numa turma, por exemplo, de natação com outras crianças, com outras várias crianças dentro da academia. Ela já vai saber esperar a sua vez, ela já vai saber aonde que vai estar o banheiro, que ela tem que se trocar, sentar, esperar, ficar dentro do espaço da piscina, por exemplo, esperando o professor a chamar, ela vai entender qual que é o significado daquele exercício, enfim, que o professor vai estar pedindo. Então, aí ela vai ter um leque de opções, a família vai ter um leque de opções para levar essa criança em qualquer modalidade esportiva de interesse dele, tá? E como que é a, que a gente está assim, gatinhando ainda, né, nas coletas de dados, tá?
tem essa ficha, né, que é plastificada, que são 5 tentativas dentro daquele movimento, daquele movimento alvo daquela modalidade. Então a gente vai preenchendo, né, de acordo com o que a criança vai executando, de 2, de 4, de 6, de 8 e de 10. Aí, somando todas essas tentativas, a gente distribui isso no gráfico. Como ainda, né, estamos gatinhando e ainda não temos muitos dados para ser mostrado ainda, né? Acredito que no próximo seminário já teremos essas informações. Então, essa tabela é fictícia, não tem, eu montei só para constar no slide para vocês entenderem como é que vai ser a coleta de dados, certo? E agora vamos para a modalidade, tá? Então, a modalidade ela está sendo dividida em três a princípio, em três conjuntos. Então, a modalidade um ela vai ser esportes coletivos e esportes de roda. Esportes coletivos, ele é o basquete, o vôlei e o futebol. O esportes de roda, bicicleta, skate, patins e patinete. Então, se a família escolhe essa modalidade para essa criança, ela vai ser trabalhada 2 vezes na semana, de 1h30, com 45 minutos cada modalidade escolhida, tá? Então, 45 minutos da modalidade coletiva, então, basquete, vôlei e futebol, e 45 minutos da modalidade esportes de roda, que é bicicleta, skate, patins e patinete, tá? Essa modalidade, ela é feita, ela vai ser aqui na Limiar, né, no núcleo de educação física, só que é na área externa, onde vai ter montado rede, montado a tabela de basquete, onde terão as bolas oficiais, né, da modalidade esportiva, onde tem um espaço aberto, onde a criança pode aprender a andar de skate, andar de patins, de patinete, e a bicicleta, que é muito pedida também para a família, né? Pela família. A modalidade 2, que ela é um circuito funcional e o Exer Games, tá? No circuito funcional trabalha equilíbrio, agilidade e força. No Exer Games trabalha o Xbox com Kinect, tá? Que é o que a gente saiu um pouquinho fora do que é a modalidade esportiva em si. A gente está estudando bastante essa modalidade para oferecer o melhor para essas crianças, para esses indivíduos que têm nos procurado, tá? Mas o Exergame é basicamente, né, o videogame com Kinect, no Xbox com Kinect, onde a criança ela faz o movimento que é pedido pelo videogame. Então, por exemplo, num jogo de futebol, ela tem que chutar, fazer o movimento de chutar para o boneco replicar, né? O avatar do videogame replicar esse movimento e assim fazer o jogo coletivo, né? Tem futebol, atletismo, enfim, são vários esportes que a gente vai trabalhar com Exer Games. Ela vai ser também aqui na Limiar, no Núcleo de Educação Física, porém na área interna, onde tem esse circuito espumado que vai ser trabalhado para, é, como se diz assim, pegar o movimento específico do videogame e trabalhar num circuito, né? Aquele movimento que a criança tem dificuldade, aquele tempo de reação entre o movimento dela com o movimento do avatar no videogame, a gente vai trabalhar isso no circuito funcional, tá? A modalidade 3 é natação e esportes de praia, tá? Então, a natação nós vamos trabalhar todos os níveis, né? Adaptação, sobrevivência, iniciação e aperfeiçoamento dos nados. E o circuito funcional e o esporte de praia, que é o circuito funcional e motor na areia, tá? Vôlei, futebol e o beach tênis. Essa modalidade, ela vai ser na parceira, né, nossa aqui que nós conseguimos, que é na Academia Saúde Total, onde tem essa quadra de areia e tem essa maravilhosa piscina aí, certo?
Alguma dúvida, pessoal? Tá aí, qualquer coisa, eu faço. Eu sou um pouco nervoso, né? Um pouco ansioso, então não. Primeira vez que estou apresentando para um grupo grande de pessoas. Espero que tenham entendido e que Eu queria falar uma possam. coisa aí com o tio Broto. Tio Boto, Pode é, falar. pode falar, tio Boto? Nossa, que prazer. Hoje eu tô ouvindo o que eu queria ouvir. Sensacional, gente. Sensacional. Ó, eu tô arrepiado. Que nem eu falei, eu trabalho muito tempo. E também, tio Boto, trabalhei na piscina, aqui na natação, aqui no Distrito Federal, 5 anos nas atividades aquáticas. Quase virei um peixe. Então, eu trabalhei com muitas crianças. E assim, tio Boto, você relatou, também fui jogador profissional de futebol durante 17 anos, você falou bastante do futebol aí. Graças a Deus conheço muito sobre o futebol, como fazer os trabalhos educativos com as crianças. Tento fazer isso com alguns TEAs, né? E dá certo, principalmente suporte um, suporte 2. A minha pergunta, tio Broto, eu trabalho aqui muito com suporte 3, que sabemos que é um trabalho mais individual, é um suporte mais substancial, com mais suporte. E assim, nesses projetos que você está desenvolvendo, que eu interessei muito, eu vou te seguir, eu vou atrás desse negócio aí, gostei muito, ó, muito bom, gente. Como trabalhar com suporte 3? Porque muitas vezes a inclusão é muito assim, muito difícil, né? Com suporte 3 a gente tenta incluir o máximo, depende do ambiente, depende do local, depende do professor, depende da metodologia. Qual desenvolvimento e qual metodologia vocês estão usando para trabalhar com essas crianças suporte 3 nessas modalidades que você citou aí agora? Bom, muito obrigado, né, pelo relato e fico feliz de ter, né, mais gente interessada no nosso projeto. Muito bem. Como a gente trabalha em conjunto aqui na clínica, então nós temos a Educação Física Especial e o M100, tá? O M100 ele precisa ter alguns pré-requisitos. Então, talvez uma criança com nível de suporte 3 ela não encaixe ainda no M100. Então, ela precisaria entrar numa educação física especial, que no caso aqui a gente trabalha com a Tia Lê, que está nos assistindo aí, me dando uma força. Então, ela vai trabalhar esses pré-requisitos com essa criança de suporte 3, né? Que é o saber esperar, né? Ter todo esse trabalho na educação física especial. E aí sim ela ter início nesse projeto. Então, eu acho que primeiro ela precisaria ter esses pré-requisitos, ser ensinado essas barreiras para ela, para depois sim ela estar nesse projeto. Hum. Ah, entendi. Só um momento. Entendeu? Ah, entendi. Então, vocês. É igual a gente faz aqui. A gente primeiro tenta preparar o aluno nas suas habilidades, tanto executivas, proprioceptivas, para depois a gente tentar incluir. Aí, que nem eu faço aqui, eu pego muitas crianças, suporte 3, trabalho individual. Quando eu vejo que ela engajou, assimilou e acomodou, aí eu falo, ó, agora está na hora. Mas assim, perguntar por, não sei se o Luciano está aí, outros profissionais podem responder. A gente trabalha muito assim, a gente trabalha durante um ano todo e tem um recesso, e tem as férias. Assim, eu queria saber o que que acontece que muitas crianças têm um regresso, porque a gente ensina tudo durante um ano, quando chega de novo nas aulas, vocês devem saber muito bem disso, a criança teve aquele regresso. Aí, assim, muitas famílias não têm condições de estar mantendo em clínicas, enfim, algumas têm. E a gente tem que trabalhar tudo de novo. Eu queria perguntar assim, a repetição sempre é o ensino, né? A repetição leva à excelência. Então tem que ficar sempre repetindo. E o regresso é um grande problema que nós temos aqui. Não sei com vocês também aí. Sim. É Alguém quer isso mesmo, responder? é sempre a repetição, né? Esse regresso vem muito dessa a família, né? Ela não dá continuidade específico como o profissional de educação física ele faz. Então, provavelmente, quando ela retorna dessas férias, vamos dizer assim, a gente tem que iniciar todo um trabalho novamente. Assim como aprendizagem, se você fizer musculação, passar 2 meses sem treinar musculação, daqui 2 meses você não pode fazer a mesma coisa. Se Sim, colocar a mesma coisa, vai doer muito mais do que doía antes.
caminhada. Se você ficar passar, tá treinando inglês, passou 2 meses sem estudar, você pode voltar, não volta mais no mesmo nível. A aprendizagem é assim. A aprendizagem, ela não é uma coisa que você bebe e fica no organismo, não, ela tem que ser treinada, né? E a É, repetição, ela é muito importante, gente. Só que a repetição por si própria, ela não é. Se você fizer muitas vezes o estudo de alguma coisa que não for correto, a É, probabilidade de você aprender vícios nesse processo é muito grande. Se você repetir sobre uma coisa que você não tem habilidades pré-requisitos para aquilo, não somente você não vai aprender aquilo, mas você vai se frustrar. Você vai aprender experiências traumáticas sobre aquela condição. E se você ficar treinando uma coisa que você já sabe, não quer dizer que você não vai ter aprendizagem, mas você está subaproveitando as condições. Então a questão é identificar antes mesmo de você ensinar o que é prioritário para aquele aprendiz naquele momento, nas condições que você tem, né? Então, acho que muito bom esse debate. Eu vi as pessoas aqui falando que estão de fora, olha, Campo Grande, muito bacana. Mas olha, vocês acabaram de ver alguém que estava de Guaratinguetá, agora teve uma apresentação de Jaboticabal, interior de São Paulo, vai ter Recife. Na sequência, vocês vão ver lá Passo Fundo, vai ter tudo quanto é canto do país, gente. Vocês vão ver gente aí que está trabalhando de todo quanto é canto. Isso hoje a distância não tem impedido em trabalhar, né, com as orientações que a gente tem trazendo. Ó, obviamente não são as únicas, um modelo que a gente tem. Alê, Serjão, tá com vocês. Tio Boto, ainda pode, né? Dá, professor? Tá Pode? dentro, né? Sim. Tio Boto, eu achei muito interessante essa questão dos Exer Games, né? Então, assim, essa modalidade é apresentada para os alunos, os pré-requisitos e os registros, como é que são feitos, né? Dos avanços. Eu achei muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre os Exer Games. muito bom, obrigado, Sérgio. É o seguinte, a apresentação, como assim é uma escolha feita pela criança, né, e em conjunto com a sua família, então a modalidade escolhida já vem de casa, já vem, né, da família, da criança própria. Então, ela que escolhe essa modalidade, tá? E o Exergame, o que que acontece? A gente está em análise de coleta de dados e ainda das crianças. A gente apresenta, né, são vários CDs onde são os jogos, então tem o jogo, o CD1 que é de esportes, onde no esporte tem o futebol, o vôlei, futebol, vôlei, boxe, não vou lembrar os outros agora. Aí depois tem o CD de o atletismo, aí depois tem o CD do Minecraft, o CD do. Então a criança ela vai escolher, né, um jogo que ela queira participar naquele momento, tá? Nós vamos fazer uma análise, eu vou fazer uma análise com ela durante o que ela está jogando, tá? Então, por exemplo, eu percebi que o tempo de reação dela, ou né, o tempo de chute que ela está precisando, da reação do chute para o futebol, não está adequado. Com isso, aí são como é 45 minutos a 50 minutos, então eu divido a aula em três partes, né? Eu divido o atendimento em três partes. Essa primeira parte ela joga como se fosse uma linha de base, né? Aí eu monto um circuito com estações de atividades aonde eu priorizo esse movimento que elas não está conseguindo fazer no videogame, no exercício do videogame. Então, por exemplo, eu chutar a bola, aí vai da criatividade do professor. O tempo de bola e o tempo de reação. Então, eu vou colocar ela na cama elástica, por exemplo, dentro de um circuito, no mini jump, e ela pulando, eu vou jogar uma bola de plástico para ela
jogar com o chute de volta para mim. E aí eu faço essas repetições de 3 a 5 vezes, vai depender do desempenho dela no circuito, e retorno ela para o videogame na mesma modalidade que ela escolheu no ensino, no início. E aí eu tenho a comparação, se ela teve um ganho, se não teve ganho, como que a gente vai trabalhar isso daí. Mas, né, pode ser por várias tipos de modalidade, vários grupos de modalidades do Exergame. Mas sempre vai ser no início, faz o circuito focado naquela modalidade, naquele movimento que ela não conseguiu realizar e retorna para o Exergames. Eu vou dar uma olhada lá e vou ver. Eu fiquei interessadão. Muito legal. Obrigado, Tiboto. Valeu. A gente vai conversando mais também, tá bom? Com Obrigadão. certeza. Valeu. Muito bom. Antes da dar a voz para a palavra para ler, pediu a mão aí, respondendo um pouquinho mais, o Exer Games ele é uma modalidade que está inclusa em várias publicações sobre gasto energético para pessoas com autismo. Então, tem vários estudos sobre isso, a maioria é comparando o gasto energético no uso de Exer Games com pessoas com autismo e pessoas que não têm autismo. A inclusão do Exer Games para aumentar gasto energético o gasto energético diário de pessoas com autismo. Tem várias pesquisas sobre isso, mas não tem o Exer Games para ensinar outras habilidades sociais, comunicativas e motoras. Então, o que a gente tem feito aí é uma coisa nova. E aí, o que que é bacana, né? O Tio Boto falou assim, a gente vai identificar uma habilidade que é importante de funcionalidade para o indivíduo, é socialmente relevante para ele, e a gente vai colocar exercícios para isso. Em geral, não difere muito do que o senso comum faz, identificar alguma coisa e pensar em exercícios para estimular isso. A questão é, por que aquela habilidade e não outra? Esse é o primeiro ponto. Então, essa é uma avaliação que a gente tem e a gente considera que a partir de uma avaliação de várias habilidades que são importantes, aquela pode ser prioritária porque ela vai permitir a aprendizagem de outras. A gente chama isso de uma habilidade pivotal. É como se você estivesse pensando que ela é um pré-requisito para outras. Então, aquela habilidade é mais importante em comparação a outras. Não que outras não sejam importantes, tudo é importante aprender numa pessoa que está com um atraso no desenvolvimento, né? Tudo entre aspas aí, mas algumas produzem efeitos na aprendizagem geral para o aluno em comparação a você ensinar outras habilidades. E aí o outro ponto que é fundamental é a gente vai propor alguns exercícios e vai acompanhar. Se aquele exercício não permitir a aprendizagem que a gente prevê, muda a rota. Então, o que a gente está falando aqui é de seleção de objetivos socialmente relevantes e numa perspectiva analítica, essa noção de análise dos efeitos daquilo que a gente tem como hipótese que vai ensinar. Essa é uma grande dimensão da aba. Se ela não for contemplada, a gente não está fazendo aba. A aba, ela deve contemplar algumas dimensões e uma delas é essa, tem que ser analítica. Primeiro já foi contemplada que é comportamental, que a gente define a aprendizagem em termos observáveis. E nem tudo que o indivíduo faz é observável, uma parte dele é acessível apenas ao indivíduo, a gente chama de comportamento encoberto, mas mesmo assim a gente consegue mensurar essa aprendizagem. E à medida que a gente tem essa noção de mensuração, a gente não acha que uma estratégia é melhor do que outra, até que a gente teste, a gente coloque em prova. Então, a gente escolhe aquelas que já foram testadas, que têm mais chance de sucesso. A gente vai colocar ali. Se não funcionar aquele exercício que o tio Boto deu de exemplo, ele pode adorar, pode ter funcionado com trocentos alunos dele anteriores. Se não funcionar com aquele aluno naquela ocasião, muda o caminho. Isso é ciência, isso é a incorporação de uma prática chamada analítica, que é verificar os efeitos da intervenção proposta sobre o objetivo que a gente tem. Eu estou tagarelando aqui mais do que acho que eu previa no início, mas se me deixarem falar aí, eu fico com interesse restrito o tempo todo. Então, Tia Lê, tá contigo um pouquinho aí a fala.
Então, primeiro eu quero parabenizar o tio Boto, né, pela apresentação. Só ia fazer um parênteses aí, né, complementar. Até o professor Paulo acabou dizendo, como eu trabalho com o tio Boto, né, e então assim, todo o nosso trabalho é voltado para análise do comportamento, tá? Então, tem a educação física especial. Então, essa criança, ela passa primeiro por esse trabalho, tá? Então, ela só vai para o M100 se ela tiver os pré-requisitos, tá? Então, tem a idade, a gente, né, estipula a idade de 7 anos, e ela tem que ter o segmento de instrução, né? Ela tem que seguir as instruções, manter o contato visual, a imitação motora, que é muito importante. Então, a partir do momento que a criança tem esses pré-requisitos, então ela passa para o M100, que é contributo, tá? E o nosso trabalho, dentro da análise do comportamento, ele é todo mensurado, né? Então, assim, coletas de dados o tempo todo, durante todo o trabalho, avaliação, até para poder mostrar isso para a família, mostrar a evolução, para ela ter a noção, né, e acreditar que o trabalho está sendo elaborado com eficácia. Isso a gente só consegue fazer com a mensuração. Então, com a ciência que a gente trabalha. Então, a nossa metodologia é toda, né, na verdade, é trabalhada dentro da ciência ABA, tá? Muito Eu bacana. preciso falar um pouquinho também, Paulo. Posso? À vontade, Sil. Eu fiquei muito entusiasmada com o assunto do professor do Tio Boto, porque é uma coisa assim que eu digo que está nos planos futuros de trabalho, assim. E já queria compartilhar uma frustração que eu tive o ano passado, que vem em encontro a isso. Que quando ele foi falando em todos os esportes, eu pensei, mas ele tem um centro poliesportivo para trabalhar, porque como que eu vou trabalhar com natação, com vôlei, com basquete, né? Para conseguir integrar, fazer a turma e tudo. E muitas vezes, quando eu estou trabalhando, alguns pais dizem, mas tu tem que ter o ginásio, mas tu tem que ter uma piscina, mas tu tem que ter, né? E o ano passado, a gente estava com quase 20 alunos em natação, em um local aqui que era uma parceria que a gente tinha feito. E essa parceria acabou se rompendo. Então, aqui na minha região, eu tenho essa dificuldade de conseguir parceria com os locais onde tem a piscina, conseguir parceria com os locais onde tem uma possibilidade de um treino funcional, de inserir um aluno numa academia com mais pessoas, onde tem um ginásio. Eu queria pedir como que é essa parte, como que foi essa parte dentro do projeto que vocês conseguiram fazer. Bom, pensando, né, nesses relatos que os pais vieram trazendo para a gente, nós procuramos uma academia que é mais próxima aqui da clínica. E a própria proprietária da academia disse, falou assim, ó, nós não estamos preparados, nós não estamos aceitando, né, as crianças, e ela de imediato aceitou o nosso projeto, aceitou a nossa parceria. Então, assim, foi de imediato, não teve nem discussão. E assim, como ela é uma academia grande aqui da nossa cidade, ela tem esse problema, né, das crianças com atraso de desenvolvimento na turma, e os professores dela, da academia, não estar preparado, então ela, assim, de imediato, ela aceitou essa parceria. Então, foi bem tranquilo, o fato dela ter o aceito da parceria. Foi bem tranquilo. Que bom, obrigada pela resposta. Esperamos que mais pessoas ajam assim também, para que a gente Obrigado. consiga atender todos os alunos, né? Não só o nível 1 em locais coletivos, né? Para que o nível 2 e o nível 3 também É possa estar isso. nesses locais coletivos. Com certeza. E é isso que a gente está buscando. Obrigada e parabéns, professor, pelo trabalho. Vou seguir lá nas Obrigado. redes sociais, vamos compartilhando informações. Obrigado. Muito bacana isso, seu, porque assim como a gente pensa numa analogia, né, em ferramentas de construção,
Pensar que um martelo é melhor que um alicate ou que uma parafusadeira não faz muito sentido se a gente não souber para que é, né? Então, se a gente quer pensar em atendê-los todos no mesmo ambiente, a gente precisa ter uma perspectiva de que a gente vai precisar fazer mais equiparação na equiparação de oportunidades, mais auxílio para uns, mais dificuldades para outros, né? Mas, considerando esse contexto, dificilmente a gente vai conseguir dar uma atenção dentro de um contínuo mais particularizado para alguns alunos. Então, provavelmente, a gente pensando em habilidades de enfrentamento dessas dificuldades que normalmente alguns alunos nível 2 nível 3 apresentam no ambiente coletivo, vale a pena ter um outro ambiente que pensa em ensinar separadamente esses pré-requisitos para participar. Não que um vai substituir o outro, mas são outras ferramentas, né, que a gente vai contribuir para a superação dessas barreiras. Então, aqui, nesse projeto, não é o esporte em si próprio, eles são habilidades de preparação para a participação coletiva, né? Então, isso não substitui a atividade coletiva e não substitui um trabalho ainda mais intenso que pode ser necessário para algumas pessoas, que é o que a Tia Lê falou. Em geral, nível 2 para nível 3 de suporte possivelmente não se beneficiariam desse projeto e se beneficiariam menos ainda de uma participação coletiva, em que os desconfortos para esse indivíduo são muito grandes, as dificuldades de comunicação muito grandes. Então, aí, nesse caso, a educação física especial é uma ferramenta que, para aquele contexto, ela impulsiona o processo de aprendizagem, né? Não fica somente estimulando, impulsiona, acelera esse processo, de forma que ela consiga ter mais habilidades de enfrentamento passando aí pelo que a gente pensa, né? Esse M100, que é uma preparação, com muito mais condições no futuro de participar do ambiente coletivo. Então, ninguém está dizendo que alguém não pode ou não deve participar no ambiente coletivo. A questão é, pensando para esse indivíduo, quais são as melhores condições de aprendizagem, né, para esse indivíduo. E então, são ferramentas diferentes. E aqui o Tio Boto apresentou uma delas, que é em comparação com a educação física especial, é um outro propósito. Muito bom. Pessoal, Ótimo, Paulo, deixa. ótimo. Muito obrigado, Sil. Não sei se todos estão sabendo, né? O link do Zoom, ele foi mandado, aquele próprio link de inscrição no formulário que vocês, a maioria, deve ter preenchido, né? Para inscrição. Se alguns não receberam, vocês podem compartilhar o link aqui do Zoom com as pessoas, não há problema nenhum, tá? Só que aí, no caso quem não fez a inscrição, não teria essa condição para o certificado, tá bom? Seguindo a nossa programação, nós vamos fazer um intervalinho aqui de 10 minutos, tá? E daqui 10 minutos a gente inicia com a apresentação da professora Jéssica Muniz. Nós vamos falar um pouquinho de um tema que é raramente debatido, é o espectro feminino. Vai ser bastante bacana sobre isso. Então, por enquanto, encerrada a gravação.